Vamos tentar. Você entender, esse grupo é tipo o Iorgani fazem parte. Amanhã eles têm todas as quartas, né? Todas as partes. Eles têm encontros com novas lideranças desse grupo. E empresários pequenos, médios, grandes, quem sabe amanhã vão rodar. Então eu acho interessante pensar esse network dele. Vamos falar sobre isso aí. Deixa eu abrir aqui. Essa é a Estúdio 93, a melhor da Serra, Sabrina Carpenter. Manchild, fechando nosso bloquinho, 9h08 da manhã, eu estou recebendo aqui no estúdio, tenho muito prazer em receber aqui no estúdio o Bruno de Mesquita Olis. Bom dia, meu amigo, tudo certo? Bom dia, Kleber. Bom dia para toda a audiência. Antes de mais nada, é um enorme prazer, uma satisfação estar aqui com vocês na estúdio, né? Aquela rádio que marcou a época e muita gente lembra, né? Pois é, né, cara? Essa rádio tem história mesmo, né, cara? Bacana. Cara, você faz parte um pouco dessa história também, né? Com a tua empresa e tudo mais, porque você é parceiro. Nós somos parceiros, não é? Da tua empresa, da Mega Info RS. Surgiu quando? Em 2000 e... Mega Info surgiu em 2011. 2011, faz uns anos aí, já estamos indo para 15 anos. Então, adolescente, né? Exatamente. E ela trabalha em duas frentes, né? Isso, Kleber. Hoje a gente atua em duas áreas. A gente trabalha com locação de equipamentos de informática, né? Computadores, notebooks, impressoras. E a segunda área que a gente trabalha é distribuição de material para escritório. Aquele material de expediente, um clips, um grampo, uma caneta, né? Tudo que a gente precisa no dia a dia para trabalhar. As duas áreas aí de atuação da Mega Info. E as empresas necessitam muito desse serviço, né, cara? Especialmente nessa questão de venda de material de escritório, né? Exato, exato. E uma coisa complementar à outra, né? Uma empresa que loca aí uma impressora, ela imprime num papel, né? Ela vai precisar de um grampeador, vai precisar de uma caneta, então são áreas complementares, né? A gente fornece um equipamento e fornece esse suprimento também. A Mega Info é parceira aqui do Grupo People e também da Estúdio 93, né? Exato, fornecemos alguns equipamentos aí para Estúdio, para People também, né? É uma alternativa aí que as empresas encontram para não despender, às vezes, de investimentos e ter um hardware atualizado, ter um parceiro que cuida de toda essa estrutura para a empresa, né? Facilita bastante, né? E muito. Porque as empresas também não têm, muitas vezes, um setor específico tratando desses assuntos, né? Exato, exato. E o nosso foco de atuação, Kleber, ele é um pouco diferente de outros players do nosso mercado. A gente atua com pequenas e médias empresas em regra geral, né? Que é um mercado desatendido por essas empresas, né? Então a gente fornece esses equipamentos, na verdade, atualizando o hardware, fornecendo equipamento de ponta para que essas empresas trabalhem, tenham acesso ao que tem de melhor no mercado, né? Sem precisar despender e utilizando esses recursos para investir no negócio principal, no core business, né? A palavrinha bonita que a gente usa, né? Então acaba tendo esse benefício aí. Cara, e como é que surgiu essa empresa? Como é que surgiu a ideia da Mega Info? Pois então, Kleber, vou te contar uma história rapidinha aí. Como é que surgiu a Mega Info? 2011 ela foi fundada, né? E de 2011 até 2016 era uma tradicional loja de informática. Trabalhávamos com venda de produtos, assistência técnica. E a gente vendia muito suprimento para impressora, os tradicionais cartuchos, né? E como é que se vende um suprimento? Tu liga para um cliente, tu faz a venda no suprimento e pergunta para ele, quanto tempo te dura esse suprimento? Ele vai te dizer, 60 dias, por exemplo. Então lá em 40, 45 dias a gente liga novamente para abastecer o estoque desse cliente, né? Então a venda de suprimento é uma venda recorrente. E lá no início de 2016 aconteceu o quê? Eu liguei para um cliente e ele me falou, não, Bruno, eu não preciso mais de suprimento, né? E aquilo mas por que tu não precisa mais? Eu questionei ele. E aí ele me falou, não, eu loquei as impressoras. Foi o primeiro contato com a locação que eu tive início de 2016 e aquilo me chamou a atenção. Mas como todo técnico, né, eu fui cético e eu acabei pensando,
quem é que vai alugar uma impressora? Que sentido isso faz, né? E, enfim, continuei meu trabalho, e aquilo aconteceu repetidamente ao longo daquele início de 2016. Começou a me chamar a atenção, até que eu liguei para um profissional de contabilidade, e a gente sabe que o profissional de contabilidade é aquele profissional que entende de números, entende de dados, né? E ele fez a conta e viu que era mais vantajoso fazer essa alocação. Aquilo me chamou a atenção e me despertou esse interesse, essa vontade de conhecer mais desse mercado. E fiz uma pesquisa muito grande a nível nacional e internacional também. E acabei chegando no famoso número mágico que eu digo. Locar os equipamentos chega a ser 30% mais barato do que adquirir. Então, foi aí o início dessa história. E de 2016 para cá, a gente tem trabalhado forte nesse período. Você anotou o nome desse cliente que te disse, olha, não vou mais precisar de suprimento, aí eu já estou locando. Foi uma baita de uma ideia, né? Com certeza. Impactou a gente, né? E a gente trabalha muito com números, né? E hoje a gente tem números aí que mostram que o Brasil hoje, ele está utilizando muito pouco deste recurso, deste serviço que ele é tão importante para a alavancagem, para o crescimento das empresas, né? Vou te trazer dados. No mercado americano, 80% das empresas preferem locar equipamentos do que comprar. Mercado europeu, 48%, mercado da Índia 60%, e no Brasil somente 10% das empresas optam por locar. Então é um serviço que a gente presta, que a gente traz para o pequeno empresário, para a empresa de porte médio que ele não tinha acesso, né? E tem muito, pelo que eu vejo, tem muito espaço de crescimento ainda, né? Com certeza, porque as empresas cada vez mais precisam de tecnologia, precisam de computadores, precisam de impressoras, precisam de tecnologia, e cada vez ela é mais cara e representa mais no orçamento das empresas, né? Então a locação ela é uma forma de eu ter essa atualização, de eu ter este equipamento de ponta sem fazer esse dispêndio. E ainda nem só de valor, né? Porque eu tenho certeza que todas as empresas que locam conosco teriam condições de comprar os equipamentos, mas vale a pena ter todo esse serviço internamente. Desgaste do equipamento, manutenção, tudo mais, né? Exato. Sai muito caro, né? Cara, assim, ó, de repente, uma empresa nesse momento está nos ouvindo, nós estamos para todo o Brasil via Sat TV, canal 14, de repente está nos ouvindo e como é que faz? Como é que a Mega Info trabalha? Como é que vocês fazem esse contato? Como é que vocês recebem o contato? Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Perfeito. Pois olha, a gente faz toda uma análise com relação à necessidade dessa empresa, necessidade de equipamentos, no caso de impressoras, volume de impressão, impressão colorida, necessidades de scanner, por exemplo, como é muito comum em escritórios de advocacia, entre outros, que utilizam bastante a parte de scanner, né? Os processos são todos digitais, né? Então a gente faz uma análise em cima dessa empresa e faz, em cima dessa análise, uma proposta para a alocação dos equipamentos, né? Sejam os computadores, os notebooks, e após essa implantação, a gente atua como um parceiro dessa empresa no momento que ela precisa de um outro equipamento, no momento que ela precisa repor um equipamento ou atualizar essa tecnologia. Então a gente mantém essa relação aí de longo prazo, digamos assim, viramos parceiros, nos tornamos próximos aí dessas empresas para que elas tenham esse serviço sempre, com qualidade, com atualização de equipamentos, né? Então, muito bem. Por que as empresas, qual é o motivo, né, que as empresas procuram vocês? É financeiro, quer dizer, é vantajoso financeiramente ou tem outras vantagens além da financeira? Certo. Tem várias vantagens, tá? A primeira que normalmente as empresas procuram é justamente a vantagem financeira, porque a empresa, ela, no geral, ela visa lucro, ela tem que ter uma eficiência operacional, né? Mas essa eficiência, às vezes, ela pesa muito mais do que propriamente a economia, porque uma empresa que não é do segmento de tecnologia, contratar um profissional da área de TI para cuidar dos equipamentos, para fazer essa manutenção, é um desafio. Então, a gente assume essa manutenção, assume esse TI na parte de hardware terceirizado, que a gente diz, né? E sempre está pesquisando o que tem de melhor para fornecer para essa empresa. Então, ela tem uma empresa especializada atuando em cima dos equipamentos que aquela empresa precisa, fornecendo a ferramenta correta para que aqueles profissionais trabalhem, né? Então, a parte de eficiência, ela pesa tanto quanto ou até mais do que a parte financeira, né? Não é comprar, e sim envolver em todo o processo. Bacana, cara, bacana. Bom, deve existir outras empresas em Caxias do Sul e na região que trabalham no mesmo ramo de vocês, né? Sim. Quais são os diferenciais que vocês utilizam? A gente trabalha muito forte com o diferencial de atendimento.
né? Então a gente tem um atendimento muito humanizado, muito próximo, né? E por nós sermos uma empresa regional, digamos assim, a gente atende a região da Serra, a gente também não terceiriza profissionais, 100% da nossa equipe é própria, e isso traz uma agilidade no atendimento e elimina aquela brincadeirinha que a gente tinha na escola do telefone sem fio, né? Então o cliente, ele tem uma demanda, ele só quer resolver aquela demanda, então ele entra em contato e rapidamente a nossa equipe resolve, não envolve comunicar um terceiro, abrir um chamado, aguardar tantas horas, então a gente tem uma agilidade e um atendimento urgente. Vou te dar um exemplo, Kleber, uma transportadora, por exemplo, na hora que ela tem um caminhão para sair carregado, ela tem pressa, ela tem urgência, né? Para ontem, né, cara? Exatamente. E as pessoas não têm mais muito tempo para ficar esperando a solução de um problema, elas precisam, né, cara? É para agora, né? Exatamente, exatamente. Então, é uma resolução ágil, é um atendimento humano, é uma empresa que entende aquela demanda do cliente e aquela urgência e trabalha de forma proativa para resolver esse problema, né? Que é o nosso caso aqui, né, cara? A gente está no ar. Cai alguma coisa, cai um computador, né, Betinho? Tem que resolver, senão a rádio está fora do ar, né, cara? E aí tem que ser imediatamente, né? E vocês estão aqui com a gente também, e sei que vocês estão com a gente e nós estamos com vocês, né? É uma parceria que surgiu aí, né, com o pessoal. Exatamente, exatamente. Nós nos tornamos parceiros da People, né, agora da Estúdio também, né, e é uma via de mão dupla, né, e a gente sempre busca essas parcerias com as empresas que trabalham conosco, com nossos clientes, viram amigos, viram parceiros, acaba tendo essa relação aí. Nós temos clientes aí desde o início estão conosco, né, então a gente sempre prioriza esta relação de mão dupla, né, de fornecer um serviço e também consumir o serviço desse parceiro, né. Muito bem. Como é que surgiu, como é que entra o nosso Beto GG nessa história aí? O Beto, conheci o Beto na inauguração aqui do espaço novo aqui da Rádio Estúdio, né, então viemos aqui para conhecer a estrutura toda da rádio, né, conhecemos aqui o Beto também, né, os demais diretores aqui, a gente ficou abismado com toda a tecnologia, com tudo que envolve, né? Eu acredito que muita gente que não visitou uma rádio ainda não imagina a quantidade de equipamentos que tem aqui dentro, né? Então conhecemos naquela ocasião, até brincamos um pouquinho de locutor naquele dia. Muito bem. Betinho estava falando para a gente aqui, né, Beto, sobre um encontro que vocês têm, né, enfim, de empresários, de médios empresários, grandes empresários. Conta pra gente como é que funciona isso. Claro, claro. Pois então, eu participo de um grupo chamado BNI. Né? O BNI hoje ele é o maior grupo de networking do mundo. Né? Ele está presente em 77 países. Então é um grupo que se formou em Caxias no ano passado. E de lá para cá eu tenho conhecido muita gente bacana, muita gente competente, muitas empresas de referência que participam desse grupo. Né? Então é um grupo aí que vem formando lideranças, é um grupo que vem formando vínculos, que vem formando esses canais de comunicação, que vem aproximando pessoas e empresários, né? Então é um grupo que nós nos reunimos semanalmente, que está presente em Caxias, começou ano passado e já está no 3º grupo, né, em formação aqui em Caxias. Deu tão certo que já tem outros 2 grupos também em formação. Então é um grupo que tem crescido muito. O objetivo é realmente esse, aproximar pessoas e empresas. Exatamente, exatamente. Através de encontros semanais, através de reuniões que nós chamamos de 1 a 1, a gente se reúne com outros empresários também ao longo da semana, estreita essa relação, conhece melhor sobre os produtos e serviços dessas empresas,